Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Lucas capítulo 12, verso 34. A gente vai passear um pouquinho nesse capítulo 12. É importante que você esteja com a Bíblia aberta para me acompanhar. Mantenha perto de você essa caixinha, porque durante todos os cultos você terá que trazer essa caixinha. Essa caixinha é um baú, dentro tem um tesouro. Você já olhou? Alguém já foi curioso aí? Abrir para ver o que entendeu? Está vazia não. Tem uma coisinha aí dentro, muito importante. Tem uma coisinha muito importante. E você vai ter que trazer essa caixinha todos os cultos. Porque em cada culto você vai ter alguma coisa para guardar nesse baú aí. E esse papel aí é a primeira coisa. Todo mundo já recebeu papel e caneta? Sim ou não? Eu quero que você anote aí. Veja. Lucas 12:34 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Quem aqui fez Enem esse ano? Então tem um bocado de fera aqui. Qual é o assunto principal do texto? Verso 34. Qual é o assunto principal do verso 34? Qual? Tesouro. O foco é tesouro. O assunto em destaque é tesouro. O texto diz que aonde está o seu tesouro, também estará o seu coração, mas o foco é o tesouro. Quem pode me ajudar a entender o que é tesouro? O que é tesouro? Algo precioso. O que mais? O que mais? Raro. Raro? Algo raro. O que mais? Oi? Algo que está muito realmente bem guardado. Ok. O que mais? O que mais nós poderíamos entender como tesouro? Tudo que amamos. A vida. O que mais? Guardar as 7 chaves. Importante. Você já percebeu nos filmes que normalmente tem um tesouro? Que todo filme, o enredo é alguém tentando achar o tesouro. O tesouro só vai ser achado no final. Mas até ele achar o tesouro, ele passa por perigos, ele passa por descrédito, ele tem que persistir diante de todos os obstáculos. Não é verdade? A gente sabe que todo filme que tem tesouro, no final ele vai achar o tesouro, mas até lá ele vai sofrer muito, vai ter momentos que ele vai querer desistir, mas o foco dele, o filme todo é baseado na busca dele pelo tesouro. Por quê? Porque tesouro sempre simboliza aquilo que a gente julga como importante, como algo que vai resolver a nossa vida, algo que vai trazer uma solução que nós precisamos, algo que vai nos garantir o futuro, algo que é o nosso sonho maior. Os caras matam e morrem. Começa às vezes 15 atrás do tesouro, só termina 2, o mocinho e o coadjuvante, mas um bocado de gente morre para tentar pegar o tesouro, mas a ideia é que quem vai ficar com aquele tesouro vai ficar feliz por toda a vida. Se você entendeu o que é tesouro, todo mundo entendeu o que é tesouro? Eu queria que você anotasse nesse papel, no início, no cabeçalho dele, o título dele. O que é que você considera como tesouro na sua vida? Qual o maior tesouro da sua vida? Você pode anotar aí? Todo mundo que recebeu uma caixinha, recebeu um papel. Todo mundo que recebeu o papel tem que anotar para botar na caixinha. Para você, qual é o seu maior tesouro? Aquilo que você tem como mais importante na sua vida. Aquilo que representa seu futuro. Aquilo que lhe trará alegria. A realização dos seus sonhos. Qual é o seu tesouro? Cadê Yara?
Hoje, já posso liberar? Até que idade, Yara? Oi? Até 8? Então, até 8 anos, as crianças poderão acompanhar a tia Yara, que vai passar aqui na frente, vai levar para vocês para um lugar muito especial. Qual é o seu tesouro, meu irmão? Olhe para mim. Qual é o seu tesouro? Aquilo que é mais importante para você. Todo mundo já escreveu? De 3 a 8. De 3 a 8. Abaixo de 3 ficará com os pais. De 3 a 8 segue o dia. Isso. E aí, alguém ainda não escreveu? Eu quero começar a pregar, minha gente. Vamos lá, escreve esse negócio. Estou esperando vocês. É, o problema da caneta, é? Eita, Jesus. Converte a caneta, Jesus. Converte a caneta. Multiplica. Muito bem. Falta mais alguém? Ali, Ricardo ainda está esperando a caneta. Eu queria fazer um teste para a gente saber se de fato o que você anotou é o seu tesouro. Eu pensei aqui umas 10 perguntas, mas não vou usar as 10 não para ganhar tempo. Vou escolher algumas. E se de repente o que você responder bater com o que você escreveu é o seu tesouro, parabéns. É um teste importantíssimo. Mas você também tem que ser extremamente coerente com a sua resposta na pergunta que eu vou lhe fazer. Porque a gente vai descobrir se o que você anotou como tesouro é de fato o seu tesouro. Ok? Anotou, Ricardo? Você era o último, anotou? Beleza. Primeira pergunta. Seja sincero. Do seu tempo diário, desde que você acorda até a hora que você vai dormir, o que mais consome o seu tempo, horas do seu dia? Pensa aí. Do seu tempo diário, desde que você acorda até a hora que você dorme, o que consome mais horas do seu dia? Pensou? Pensou? Segunda pergunta, teste ainda. Dos seus poucos recursos, porque eu sei que todo mundo aqui tem poucos recursos, mas dos recursos que você tem, o que consome a maior parte, ou pelo menos metade dela? Pensou? Será que foi o que você colocou como seu tesouro? Outra pergunta. Dos muitos pensamentos que passam pela sua cabeça ao longo do dia, desde que você acorda até a hora que você dorme, o que ocupa mais tempo na sua cabeça? O que você pensa mais vezes ao longo do dia? Que termina sendo o pensamento mais dominante, mais predominante do seu dia. Pensou? O que você mais pensa? Pensa de manhã, pensa de tarde, pensa de noite. Outra pergunta. Das suas conversas diárias, que você conversa em casa, no WhatsApp, na internet, no Facebook, no ambiente de trabalho, na escola, das suas conversas diárias em família, qual o assunto que é mais falado com as pessoas? Pensou? O que você mais fala durante o dia? Independente de onde você está. Outra pergunta. Das suas muitas leituras que você precisa fazer ao longo do dia. Sempre você precisa fazer, você estuda, trabalha e tal. Muitas leituras. Qual é aquela que você não deixa de ler todos os dias? Todos os dias você tem que ler. Se você não lê, você se sente mal. Você precisa ler. É uma necessidade. E ocupa bastante tempo. Não é que você lê de vez em quando, uma vez por semana, mas lê todo dia. Vou parar por aqui. Outra última pergunta. Vou parar por essa. A cara de vocês mudou radicalmente. Tem alguns que não assim, opressivos. E a minha intenção não é deprimir ninguém. Mas uma última pergunta. Dos muitos lugares preferidos que você tem, qual é aquele que você não deixa de ir de jeito nenhum? Pode chover, pode dar greve da PM, pode alguém lhe proibir, pode você perder um amigo, mas você não deixa de ir. Aquele lugar não tem jeito de você deixar de ir porque você não abre mão daquele lugar. Pensou nesse lugar? Vamos analisar agora. Você acertou? O tesouro que você escreveu recebeu pelo menos 4 afirmações positivas dessas perguntas. Eu fiz 6. Eu ia fazer 10, só fiz 6. Será que dessas 6, pelo menos 4
o seu tesouro? Porque aquilo que é nosso tesouro é aquilo que a gente mais fala. Aquilo que é o nosso tesouro é aquilo que a gente mais investe. Aquilo que a gente é o nosso tesouro é o que a gente mais pensa. Aquilo que é o nosso tesouro é onde a gente investe mais tempo. Aquilo que é o nosso tesouro a gente não abre mão por nada. Perde até uma amizade, mas não abre mão por nada. Será que o que você colocou de fato é o seu tesouro? O que mais você respondeu é o que tem sido o seu tesouro. A gente não percebe, queridos. Conscientemente a gente pode dizer, isso aqui é o meu tesouro, porque isso aqui é importante. Mas olhe para a sua vida, olhe para o seu dia a dia, o seu comportamento, as suas prioridades, os seus pensamentos, os seus investimentos, onde você passa a maior parte do tempo. O que você mais fala durante o dia é o que tem sido verdadeiramente o seu tesouro. E eu fico pensando se eu poderia perguntar para você e você seria realmente sincero em me responder se alguma resposta que você colocou envolve alguma coisa do reino de Deus. Será que alguma coisa que você respondeu diz, não, eu mais leio a Bíblia, o que eu mais falo é de Jesus? Será que alguma coisa que você respondeu tem alguma coisa a ver com o reino de Deus? Um lugar que eu não abro mão de ir à igreja. Será? Meus amados irmãos, isso significa que a maioria de nós estamos colocando o nosso tesouro em coisas secundárias. Isso significa que a maioria de nós estamos andando com Jesus, mas estamos fazendo de coisas menores, seculares, mundanas, da terra, o nosso tesouro. E sabe qual é o grande problema disso? Nós nos tornamos iguais aos discípulos. Esse texto foi escrito. O que Jesus disse aos seus discípulos, ele disse porque era exatamente assim que os discípulos estavam. Estavam andando com Jesus, mas preocupados, focados, ansiosos por outras coisas. Só que Jesus não aprovou a atitude deles. Quando somos chamados por Jesus, não podemos fazer de coisas secundárias o nosso tesouro. Porque as nossas escolhas e as nossas preocupações refletem a nossa prioridade. Você pode repetir isso comigo? As nossas escolhas e as nossas prioridades. Perdoe. As nossas escolhas e as nossas preocupações refletem nossa prioridade. Se nós seguimos a Jesus, a nossa maior preocupação tem que ser Jesus. Tem que ser a sua vontade. Tem que ser o seu plano. O que é que estava sendo a preocupação dos discípulos e por isso Jesus chamou a atenção deles? Qual que estava sendo a preocupação deles? Olha o que diz o verso 22 do capítulo 12. Então Jesus, olhando os discípulos, disse: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Jesus deixa claro, ele revela que havia 3 preocupações que estavam tomando a atenção, a preocupação, o foco, a prioridade na mente dos discípulos. Os discípulos estavam andando com Jesus, Jesus pregando a multidão e eles pensando naquilo. E Jesus fazia um milagre, uma multiplicação, curava alguém e eles estavam pensando naquilo. E Jesus sentava e compartilhava uma parábola, dava um ensinamento para eles e eles continuavam preocupados com aquilo. O foco deles estava naquilo. E qual era o foco deles? Eles estavam preocupados com a própria vida, eles estavam apreensivos com a sua segurança, até porque andar com Jesus naquele momento era perigoso, porque onde Jesus ia, havia planos para matar Jesus, aonde Jesus ia, confusões aconteciam, porque os fariseus queriam matar Jesus, eles estavam apreensivos com a sua vida, eles estavam preocupados com a sua sobrevivência, eles estavam preocupados com o que haveriam de comer, porque cada dia estavam numa cidade diferente, em cada lugar uma perseguição nova. O que ia ser deles? E eles estavam apreensivos também com suas realizações pessoais. Porque quando Jesus diz assim, vocês estão preocupados com o que haver de vestir, é porque naquela época não tinha um iPhone, não tinha iPad, não tinha essas coisas que tem hoje. O que é que tinha naquela época de Jesus que era a realização pessoal das pessoas? Roupa. Roupa. A pessoa era medida pela roupa que tinha. A roupa que ela usava dizia se ela era um fariseu, se ela era um saduceu, se ela era um herodiano, se ela era romano, se ela era judia. A roupa que ela usava diria se ela é uma virgem, se ela é uma mulher da vida, se ela é pobre, se ela é viúva, se ela é rica.
A roupa, o tecido, a vestimenta, a indumentária, o adorno, o que ela tinha sobre o seu corpo, os pendentes, os colares, isso diria quem ela era. A realização das pessoas era aparentar alguma coisa. Eles não tinham as tecnologias que nós temos hoje, as preocupações que nós temos, mas eles tinham as coisas da sua época que simbolizavam as suas preocupações e realização pessoal. Eles estavam andando com Jesus, mas estavam preocupados com sua própria vida, com a sua sobrevivência e com suas realizações pessoais. Isso significa que, apesar de estarem andando com Jesus, eles não estavam seguros de que Jesus poderia atendê-los em suas áreas de necessidade. É que, apesar de estarem andando com Jesus, eles pensavam que em algum momento passava pela cabeça deles que parecia desvantajoso continuar seguindo a Jesus, porque se eles continuassem seguindo a Jesus, eles não poderiam mais continuar trabalhando para comprar roupas. Eles não poderiam continuar trabalhando para comer o que eles gostavam de comer. Eles estavam preocupados com essas coisas. Eles estavam, apesar de terem visto tantos milagres que Jesus fez, eles ainda achavam, ainda passava pela cabeça deles que as conquistas deles dependeriam exclusivamente dos seus esforços. Eles viram Jesus fazer tantas coisas, mas eles achavam que só podiam alcançar se fosse pelos esforços dele. De que estava adiantando andar com Jesus? De que estava adiantando eles ouvirem o que Jesus ensinava, verem o que Jesus fazia? Do que adiantava eles andarem com Jesus se eles estavam preocupados se Jesus iria atender suas necessidades, se eles teriam que comer? Aí Jesus vai dizer para eles: o tesouro de vocês está no lugar errado. Por isso que o coração de vocês não está comigo. Aonde está o tesouro de vocês, está o coração de vocês. Se vocês estão preocupados com o que estão de vestir, vocês estão mais preocupados, o coração de vocês está nisso. Vocês são capazes de abrir mão de qualquer coisa por aquilo que vocês estão desejosos de alcançar. Porque o coração de vocês não está em mim. O coração de vocês está nessas coisas. E aí, queridos, Jesus não está menosprezando o sentimento dos discípulos. Jesus não está dizendo que eles preocuparem com a sobrevivência, se preocuparem com a comida, se preocuparem com a vida, se preocuparem com as vestes, que isso não é importante. Jesus não está menosprezando a preocupação e a necessidade deles. Jesus apenas está colocando as necessidades deles no seu devido lugar. As necessidades deles não poderiam ser mais importantes do que Jesus. As necessidades deles não poderiam ser mais importantes do que o reino. As necessidades deles não poderiam motivar a vida deles, não poderia dominar a vida deles, não poderia ditar quais as prioridades deles. A motivação deles estava errada. Não podia ser essas coisas. E aí Jesus revela 5 fatos concretos que eu quero compartilhar com vocês de uma forma muito objetiva. Primeiro, Jesus deixa claro que pensar dessa forma é inútil. Se preocupar com o que haverá de comer, vestir, com a própria vida é inútil. Olha o que ele vai dizer no verso 25. Olha o verso 25. E qual de vocês, sendo solícito, expressão solícito é esforçado, dedicado, você que possa fazer o que você puder fazer de melhor para essa área, solícito, mesmo com todo o esforço, qual de vocês, mesmo sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? O que Jesus está dizendo é: você não pode conquistar nada sozinho. Engano seu, é inútil. É inútil você pensar que você tem que dar mais tempo e se esforçar mais e não sei o que e tal, porque você não pode conquistar nada sozinho. O segundo fato concreto que Jesus ensina com a sua palavra aos discípulos é que pensar dessa forma é pecado. Pensar dessa forma é pecado. Olha o que é que diz o verso 24. Considerem os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa em celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais vale vocês do que as aves? Como é que vocês têm a capacidade de achar que Deus valoriza mais uma ave que não faz nada, que não tem um valor tão importante quanto você, e Deus cuida dela? Todo dia a árvore tem o que comer, a ave tem. Os lírios do campo, que hoje estão vivos e amanhã secam, e quando secam vai virar palha, vai virar fogo. E nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como elas. Eu cuido disso. Como é que vocês podem pensar que eu não vou cuidar de vocês? Isso é pecado. Porque vocês estão
desconsiderando o amor que eu tenho por vocês? Vocês estão achando que eu amo mais as coisas do que a vocês? O que é que Jesus está querendo deixar claro para a gente, queridos? Terceira coisa, pensar dessa forma é carnal. Não somente inútil e pecado, mas é carnal também. É da carne, é um pensamento mundano. É um pensamento que este mundo coloca dentro do nosso coração. Olha o que é que diz no verso 30. Os gentios do mundo buscam todas essas coisas. Aqueles que não conhecem a Deus, que não andam nos caminhos de Deus, eles é que buscam essas coisas. Mas o vosso Pai, você tem um Pai. A sua relação com Deus é de pai e filho. O vosso Pai. Quem é o Pai? É difícil às vezes negar algumas coisas para as minhas filhas. Especialmente Rutinha, que ela faz uma cara de chantagem danada. Se ela pedir uma coisa e a gente não fizer, ela fecha a cara na cara. Se captar uma... Você gosta mais de Raquel do que de mim, ó. Chantagista. Mas às vezes o que ela me pede é perigoso. Não é bom para ela. Ela não tem noção do perigo. Ela não tem noção daquilo. E eu a amo. E mesmo me constrangendo e me doendo, eu digo não, porque ela não entende que aquilo não vai ser bom para ela. E eu já tenho experiência para saber que aquilo não é bom. Eu não posso deixar minha filha dar o que ela quer para mostrar que eu amo, porque vou terminar dando alguma coisa que pode matá-la. E ela não entende que eu digo não. Mas eu faço isso porque eu sou o pai dela. Porque eu a amo. Sou capaz de dar minha vida por ela. Você tem um pai que, ainda que muitas vezes não responda a sua oração, pareça para você que lhe deixou sozinho, que lhe fechou uma porta, que não está preocupado com você, é porque ele está pensando o melhor para você. Quem se preocupa com essas coisas é o povo do mundo, porque o nosso Pai, diz o Senhor Jesus, Ele sabe aquilo que eu e você precisamos. Quem sabe o que você precisa não é você. Porque muitas das suas decisões que você toma hoje, amanhã você se arrepende. Muitas coisas que você fez no passado, hoje você sabe que você não faria. Quem sabe o que é bom para você é o seu Pai. Jesus está dizendo que quando você pensa dessa forma, você está pensando de forma carnal, humana, mundana, como o mundo aqui pensa. A quarta coisa que Jesus deixa claro para os seus discípulos é que pensar desta forma só gera sofrimento. Só gera sofrimento. Olha o que ele diz no verso 29. No verso 22 ele começa dizendo: por que vocês estão apreensivos, ansiosos? Não andeis ansiosos. No verso 29 ele repete isso. Não pergunteis, pois, o que haver de comer, porque vocês andam inquietos. Porque quando a gente começa a se preocupar mais com as coisas, mais com a nossa necessidade de sobrevivência, mais com a realização da nossa vida, mais com os nossos sonhos pessoais, quando a gente começa a colocar o nosso tesouro nessas coisas, isso vai gerar sofrimento. Porque isso não pode gerar paz. Isso não traz paz para o nosso coração. Isso não traz realização. Você luta por um trabalho, para ter uma promoção, para conseguir aquela vaga. Um ano depois você está reclamando da empresa. Você está reclamando do patrão. Você está insatisfeito. Aquela festa, aquela coisa maravilhosa, passou, desencantou, só traz sofrimento. Quem anda com Jesus não pode andar com ansiedade e preocupação, porque a nossa caminhada com Jesus tem que trazer paz ao nosso coração. Aonde está o seu tesouro? O seu coração está sendo dominado por aquilo. A quinta coisa que Jesus deixa claro é que pensar desta forma nos deixa fora do pacto de Deus. Entenda, quando a gente começa a pensar desta forma que os discípulos estavam pensando, andando com Jesus, mas pensando em outras coisas, preocupado com outras coisas, sem colocar o coração todo em Jesus integralmente, eles estavam se colocando fora do pacto de Deus. Olha o que é que diz no verso 31. Verso 31. Buscai antes o reino de... E todas essas coisas... Todas essas coisas, será que significa os cuidados da sua família? É todas? Sim ou não? A sua necessidade de sobrevivência é todas? Os livramentos que você precisa são todos? Inclui? As coisinhas mais simples e fáceis incluem todos? As coisas
mais difíceis que você não consegue alcançar, está nesses todos? Todas as coisas. Quando você busca em primeiro lugar o reino, quem lhe dá todas essas coisas, quem lhe garante todas essas coisas, quem lhe promete suprir de todas essas coisas, é Deus. Só que quando você coloca essas coisas em primeiro lugar, aí você anda só. Porque a promessa do pacto é, quando você acredita em mim, quando o seu coração está em mim, quando você faz de mim a sua prioridade, essas coisas que são secundárias, mas eu sei que você precisa, eu me responsabilizo por elas. Quando eu penso de forma de que essas coisas dependem do meu esforço, eu me coloco fora, queridos, do pacto de Deus, da promessa de Deus. Porque a promessa de Deus é, eu me responsabilizo de cuidar de você. Eu me responsabilizo de dar a você o que você precisa. Amados irmãos, nós somos desafiados por Jesus a viver um compromisso e uma fé que o mundo não conhece, que o mundo não entende e que o mundo não aceita, e somente quem tem o Espírito Santo de Deus vai entender. É você confiar plenamente de que a sua vida emocional, sua vida financeira, sua vida profissional, sua vida social, Deus se preocupa em cuidar dela. Deus se preocupa em dar para você, e se preocupa em dar para você o melhor emprego que Ele pode dar. Deus se preocupa em dar para você o salário mais digno que você merece. Deus se preocupa em dar o melhor esposo ou a melhor esposa. Deus se preocupa em lhe dar tudo. Só que muitas vezes nós passamos à frente de Deus, porque colocamos as nossas necessidades como nosso tesouro, e o nosso coração é dominado por essas coisas, e nós saímos do pacto, porque a gente sai tentando conquistar, e Deus fica somente assistindo a gente quebrar a nossa cara. Quando nós nos esforçamos mais por essas coisas do que pelo próprio Deus, nós estamos fazendo dessas coisas o nosso tesouro. Quem nos protege é Deus, quem nos sustenta é Deus, quem sabe, quem nos faz chegar aonde a gente tenta e não consegue é Deus. Quem abençoa os nossos esforços é Deus. Eu quero terminar com essa frase. Quando eu faço de Jesus o meu tesouro, Ele qualifica os meus esforços. Você pode repetir isso? Quando faço de Jesus o meu tesouro, Ele qualifica os meus esforços. Você tem o seu esforço. Sozinho, você tem o seu esforço. Você pode estudar mais do que todo mundo, você pode se dedicar mais do que todo mundo, você pode passar a noite toda acordado, você pode fazer hora extra, você pode fazer o que você fizer, você tem o seu limite de esforço. Mas quando você busca em primeiro lugar o reino, Jesus qualifica o seu esforço, aumenta o seu esforço. Ele faz seu esforço render muito mais, porque é promessa dele cuidar das demais coisas. Os discípulos estavam preocupados com as demais coisas. O coração deles estava nas demais coisas. O coração deles não conseguia penetrar e depender exclusivamente do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse, cuidado. Se você fizer do tesouro a coisa errada, seu coração será dominado por isso. Se você fizer da coisa errada o seu tesouro, daqui a pouco você está andando de uma tal forma que você não tem tempo mais para nada, nem para mim, só para conquistar o seu tesouro. E tem muita gente assim, dando a sobra de tempo, dando a sobra dos recursos, ou quase sem tempo nenhum para as coisas de Deus, porque está correndo, feito louco, atrás dos seus tesouros.